Olá, tudo bem? Eu sou a Mel e neste vídeo eu vou te ensinar como aplicar a insulina aí na sua casa. Você, assim como eu, também acha difícil fazer a aplicação da insulina? Então, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo que a enfermeira da unidade de saúde me ensinou. Antes de tudo, você precisa conhecer os materiais que são usados para a aplicação da insulina que nós utilizamos. Primeiro, vamos falar de dois materiais importantíssimos, que são as seringas e as agulhas. A seringa é composta pela tampa do êmbolo, o corpo da seringa, a agulha e a capa que protege a agulha. Esta borracha no final do êmbolo permite registrar a dose aspirada de insulina. É importante lembrar que existem 3 tipos de seringas que podem ser usadas para a aplicação de insulina. As de 100 unidades são graduadas de 2 em 2 unidades. Já as seringas de 50 unidades são graduadas de 1 em 1 unidade. E as seringas de 30 unidades são graduadas de 1 em 1 unidade e de meia em meia unidade. Vou te mostrar alguns exemplos para que você entenda melhor. Com as seringas de 100 unidades, é possível aspirar doses pares, como 22 unidades. As seringas de 50 unidades são indicadas para doses ímpares, como 15 unidades de insulina. Já com as seringas de 30 unidades, é possível aspirar doses pares, ímpares e também doses fracionadas. Lembrando que estas doses são de acordo com as que estão na receita médica. Além das seringas, é muito importante que saibamos o tamanho da agulha que está na seringa que vamos usar, pois esse tamanho irá definir se será preciso fazer a prega subcutânea. Você pode encontrar esta numeração na embalagem da seringa. As seringas com agulhas de 6 mm, 8 mm e 12 a 13 mm necessitam que seja feita a prega subcutânea. Importante! Se você tiver dificuldade em achar a numeração, pergunte ao farmacêutico da unidade de saúde qual o comprimento da agulha. Esta prega que tanto falamos é feita com os dedos indicador e polegar e serve para mostrar o tecido subcutâneo no momento da injeção. Caso você faça com todos os dedos, a insulina poderá ser injetada no músculo. Ainda falando sobre o tamanho das agulhas, elas vão determinar o ângulo de aplicação e também evita que a aplicação seja feita no músculo. Para adultos, as agulhas de 6 mm e 8 mm devem ser introduzidas em um ângulo de 90 graus e as de 12 a 13 mm em um ângulo de 45 graus. Naqueles adultos emagrecidos, as agulhas de 6 mm e 8 mm devem ser introduzidas em um ângulo de 45 graus. E em crianças e adolescentes, as agulhas de 6 mm, 8 mm e 12 a 13 mm devem ser introduzidas em um ângulo de 45 graus. Agora que você já conhece um pouco das seringas e agulhas, vamos conhecer as etapas de aplicação da insulina. Em primeiro lugar, é importante lavar as mãos com água e sabão. Depois disso, vamos organizar os materiais que vamos usar. Devemos separar uma seringa com agulha, o algodão, o álcool 70% e a insulina receitada pelo seu médico. A enfermeira me ensinou 2 ações muito importantes. A primeira é que o frasco de insulina deve ser retirado da geladeira de 15 a 30 minutos antes da aplicação, para que não tenhamos dor e irritação no local. A outra dica é que quando for utilizar a insulina NPH, é importante fazer a homogeneização antes da aspiração. A homogeneização é deixar o líquido uniforme, ou seja, diluir os cristais de insulina. Você deve estar se perguntando como eu faço isso. É fácil, basta você realizar 20 movimentos entre as palmas das mãos, assim como estou fazendo. É importante lembrar que a insulina do tipo regular não necessita de homogeneização e que não se deve agitar vigorosamente o frasco de insulina, pois isto pode gerar bolhas de ar no frasco e na seringa, gerando erro na dose. Feito essas 2 ações, vamos limpar a tampa emborrachada do frasco de insulina com algodão molhado com álcool 70%. Espere secar. Agora, vamos realizar a aspiração da insulina. Para isso, você deve 1.
retirar a tampa do êmbolo. Deixe a capa protetora da agulha e aspire o ar até a marca correspondente à dose de insulina receitada. 2. Agora, retiramos o protetor da agulha e injetamos o ar no frasco de insulina. 3. Sem retirar a agulha, vamos posicionar o frasco de cabeça para baixo e aspirar a insulina até a dose receitada. 4. Antes de retirar a seringa do frasco de insulina, observe se houve a formação de bolhas e, para retirá-las, devemos segurar a seringa firmemente, dando leves batidas no corpo da seringa com as pontas dos dedos, levando as bolhas para a superfície e, em seguida, removê-las, empurrando o êmbolo lentamente. 5. Em seguida, devemos virar o frasco para a posição inicial e remover a agulha do frasco, protegendo-a até o momento da aplicação. Agora que você já conhece os materiais e como aspirar o medicamento, vamos aprender os locais do corpo para aplicar a insulina. Os locais indicados são a parte de trás do braço, de 3 a 4 dedos abaixo da axila e 3 a 4 dedos acima do cotovelo. Nas nádegas, na região superior externa. A região anterior e lateral externa das coxas, 4 dedos abaixo da virilha e 4 dedos acima do joelho. E as regiões laterais da barriga com uma distância de 3 a 4 dedos do umbigo. Com estes locais, a enfermeira da unidade de saúde disse que é muito importante realizarmos o rodízio dos locais de aplicação. Para isto, o local que você escolher deve ser dividido em pequenos quadrantes e deve ter a distância de um dedo entre uma aplicação e outra, seguindo o sentido horário. Por exemplo, se você aplica a insulina antes do café da manhã, antes do almoço e antes de deitar, você pode definir 3 locais para facilitar a memorização e a aplicação, como, por exemplo, antes do café da manhã, no braço direito, antes do almoço, na barriga, do lado direito, e antes de deitar, na coxa direita, sempre respeitando os pequenos quadrantes do mesmo local. Quando esgotar este local, mudamos para o lado esquerdo do corpo. É muito importante fazer o rodízio dos locais de aplicação e evitar usar o mesmo local durante 14 dias, pois esse é o tempo necessário de cicatrização e prevenção da lipohipertrofia. A lipohipertrofia é considerada o acúmulo de gordura nos locais em que mais se aplica a insulina, formando caroços endurecidos sob a pele que acabam impedindo a absorção correta da insulina. Mas, independentemente do local que você escolher, eles não podem estar inchados, vermelho, dolorido, com caroços ou depressões. Após ter verificado qual seringa com agulha que você está utilizando, ter aspirado a insulina e escolher o local para a aplicação, vamos finalmente aplicá-la. Para isso devemos fazer a prega subcutânea utilizando os dedos indicador e polegar. Com a outra mão, segure a seringa como um lápis e introduza a agulha com um movimento único, rápido, firme e leve. Injete toda a dose de insulina e mantenha o êmbolo pressionado por pelo menos 5 segundos. Em seguida, solte a prega subcutânea e remova a agulha suavemente e, no final, descarte o material em recipiente próprio. Após a aplicação, não se deve massagear o local ou colocar compressas quentes ou frias. Importante: cada vez que aplicar a insulina, utilize uma nova seringa. Depois de todas essas informações, vamos revisar como é feita a aspiração e a aplicação da insulina. 1. Retirar a tampa do êmbolo. Deixe a capa protetora da agulha e aspire o ar até a marca correspondente à dose de insulina receitada. 2. Agora, retiramos o protetor da agulha e injetamos o ar no frasco de insulina. 3. Sem retirar a agulha, vamos posicionar o frasco de cabeça para baixo e aspirar a insulina até a dose receitada. 4. Antes de retirar a seringa do frasco de insulina, observe se houve a formação de bolhas e, para retirá-las,
Devemos segurar a seringa firmemente, dando leves batidas no corpo da seringa com as pontas dos dedos, levando as bolhas para a superfície. E, em seguida, removê-las, empurrando o êmbolo lentamente. 5. Em seguida, devemos virar o frasco para a posição inicial e remover a agulha do frasco, protegendo-a até o momento da aplicação. Vamos finalmente aplicá-la. Para isso, devemos fazer a prega subcutânea utilizando os dedos indicador e polegar. Com a outra mão, segure a seringa como um lápis e introduza a agulha com um movimento único, rápido, firme e leve. Injete toda a dose de insulina e mantenha o êmbolo pressionado por pelo menos 5 segundos. Em seguida, solte a prega subcutânea e remova a agulha suavemente. E, no final, descarte o material em recipiente próprio. Estes são os passos para aplicar a insulina. Agora que você já sabe como realizar esse cuidado, coloque-o em prática. Este é apenas um passo para o controle da doença e a melhora da sua qualidade de vida. Nos próximos vídeos, vamos falar o descarte dos materiais usados e também como monitorar os níveis de açúcar no sangue. Lembre-se, sempre que tiver dúvidas, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa.